Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 7. Miqueias é um dos chamados profetas menores. Então você encontra esse livro no final do Antigo Testamento. Quem tiver dificuldade é só abrir em Mateus e voltando algumas páginas. Miqueias está logo após Jonas e antes de Naum. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Eu lerei até o verso de número 7, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Diz-nos assim as Santas Escrituras: Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim, todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos ler todos juntos o verso 7, irmãos. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Bendito Pai Celestial, nós, mais uma vez, reconhecemos que somos pecadores, falhos. Clamamos, ó Deus, mais uma vez a tua graça e misericórdia e pedimos-te que fales ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir. Instrua-nos, ó Deus, conforme a tua vontade, para a tua glória, para o bem do teu povo, para que possamos, ó Deus, estar mais preparados para servir ao Senhor e, como cantamos ainda há pouco, viver para a tua glória. Não permita que nada nos atrapalhe, nada tire a nossa atenção, nada, ó Deus, sirva de impedimento para aprendermos acerca daquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da tua preciosa palavra que já foi lida. Aplique, ó Deus, aos nossos corações, mais uma vez pedimos-te, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos e irmãos, nós temos contemplado com tristeza as notícias no nosso país envolvendo corrupção, envolvendo desvios de dinheiros, envolvendo suborno, envolvendo propina, coisas desse tipo têm sido comuns. Parece-me que não passa um dia sem que não ouçamos, não assistamos nos noticiários alguma notícia do tipo. Escândalos e mais escândalos. Essa semana, com muita tristeza, o povo brasileiro, de uma forma geral, porque há aqueles que concordaram com o que aconteceu, o povo brasileiro acompanhou a absolvição da chapa Dilma Temer. E mesmo depois de tantos indícios de irregularidades, de coisas erradas, os juízes, a sua maioria, então absolveu a chapa Dilma Temer. Eu estou dizendo isso aqui, meus irmãos, não é porque eu creia que igreja é local de ficarmos falando sobre política, para falarmos de partido A ou B, não é isso. Mas para mostrar para trazer que a indignação do povo brasileiro tem sido muito grande, principalmente quando sabemos que juízes que absolveram aquele caso não o fizeram por causa
usando com base as leis do nosso país, o que é justo, o que é correto, mas baseados no fato de que foram indicados por aquelas pessoas que estavam sendo acusadas. E estão também, meus irmãos, e há também contra eles muitas queixas e muitas coisas contra eles mesmos. Então nós olhamos para o nosso país, e a realidade, queridos, é de uma nação onde a desonestidade, a injustiça, a violência reina de forma tão assustadora, é tão presente nos nossos dias. Não há, queridos, como não olharmos para esta passagem e não nos lembrarmos da nossa nação. Quando nós lemos, queridos, essas palavras escritas, profetizadas, por um homem chamado Miqueias, profeta do Senhor, alguém que Deus levantou para ser a voz do Senhor nos seus dias de profunda dificuldade. Miqueias profetizou por volta do final, da metade do século 8 a.C., época que o reino estava dividido, o reino do norte e o reino do sul, época de profundo declínio do reino do norte, e o reino do sul estava passando profundas crises, época em que a Síria se arregimentava e estava se tornando um grande poderio militar, e não fosse a intervenção do Senhor sobre Jerusalém, através do clamor do servo do Senhor, Ezequias, rei de Judá, a própria Síria teria tomado também, como fez com Judá, teria tomado Jerusalém. Época, meus irmãos, de grande e profunda dificuldade, época em que o povo de Deus, Israel, havia se desviado do Senhor. Época de apatia espiritual, idolatria, coisas não diferentes dos nossos dias. Miqueias, cujo nome significa, do hebraico, Micaiá, são os três palavras do nome Miqueias, Micaiá, que significa quem é como Yahvé, quem é como o Senhor. Foi um homem que Deus usou, um homem que, usado por Deus, trouxe profecias acerca da queda do reino do norte, acerca da queda do reino do sul, acerca de onde nasceria o Messias, porque ele fala de Belém Efrata. Um homem, meus irmãos, cujos seus dias, como eu disse, não eram muito diferentes dos nossos dias. Quando nós olhamos, por exemplo, os primeiros versículos, aliás, o verso 1 já começa com uma exclamação do profeta: ai de mim! Alguém, meus irmãos, que não era indiferente em relação à situação do próprio povo. Alguém, meus irmãos, que sentia o sofrimento do próprio povo, a ponto de dizer, ai de mim. Alguém, meus irmãos, que sofria por causa também do pecado do próprio povo, porque ele diz, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos, que a minha alma deseja. Miqueias passa a descrever um cenário de, por exemplo, e ele que era um homem do campo, que havia saído de um local simples e que era, na verdade, um homem do campo, ele passa a descrever a situação de Israel como um pomar, como um local de plantação após a colheita. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para um local, para um pomar, para um local de plantação após uma colheita. O que ficam, não ficam frutos, apenas os galhos vazios, apenas árvores sem frutos, e Miqueias passa a narrar a sua situação e a situação dos seus dias assim, como um local quando são colhidos os frutos do verão. Ele diz no verso 2, pereceu da terra o piedoso. Depois de narrar a situação, uma situação de caos, uma situação de profunda tristeza, uma situação sem frutos, ele passa a relatar a situação moral de Israel. Como que dizendo, não há uma pessoa que possamos apontar e dizer, eis uma pessoa reta, íntegra. Ele diz, pereceu da terra o piedoso, verso 2, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão com rede.
Percebam, meus irmãos, o que é mais triste é que Miqueias não está fazendo um relato, uma descrição dos assírios, dos babilônios. Não, ele está fazendo uma descrição da realidade de Israel, do próprio povo de Deus, que havia se rebelado contra Deus, que havia se afastado de Deus, que havia se entregue aos próprios pecados. E então Miqueias está dizendo: não há pessoas retas, não há pessoas corretas, não há pessoas honestas, não há pessoas justas, apenas pessoas espreitando para derramar sangue, cada um caçando a seu irmão com rede. Essa é a linguagem que Miqueias usa para mostrar quão séria era a situação de Israel nos seus dias. Miqueias continua dizendo, verso 3, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Miqueias está dizendo que a maldade era coisa comum e era coisa frequente. Fazer o mal diligentemente. Eram pessoas que parece até que estavam se aperfeiçoando em fazer o mal e faziam isso continuamente. Miqueias continua dizendo, o príncipe exige condenação. Ele começa a falar dos que eram líderes, dos que tinham posição de autoridade, de poder. Os príncipes, diz Miqueias, narra Miqueias, eram pessoas que pediam, que exigiam condenação. O juiz aceitava suborno, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ele está dizendo, o príncipe exige condenação, juiz aceitando suborno, grandes fazendo coisas erradas, e todos eles se juntando para realizarem, para fazerem um mal. Meus queridos, que descrição não diferente, não distante dos nossos dias. Quando chega no verso 4, ele diz, o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Que coisa terrível! Miqueias a ponto de dizer que o melhor é pior do que uma sebe de espinhos. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que a situação de fato era caótica, era terrível, a ponto dele exclamar no verso 4, é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Miqueias já está profetizando, meus irmãos, o castigo, o tratamento de Deus sobre a vida daqueles que estavam vivendo, praticando a maldade. Mas, meus irmãos, é terrível pensar que nos dias de Miqueias, não somente a desonestidade, não somente a impiedade, a injustiça, não somente, meus irmãos, as coisas pecaminosas, erradas, eram presentes na vida daqueles que tinham posição de autoridade, como príncipes, juízes, como os grandes, os ricos. Mas Miqueias narra que era uma situação geral, a ponto de dizer no verso 5, não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Não haviam pessoas confiáveis. Não haviam pessoas confiáveis. E então, queridos, é a triste realidade que não é distante da nossa, é que o problema do pecado, do mal, da imoralidade, da corrupção, da desonestidade, da injustiça, não fazia parte apenas na vida dos grandes, dos líderes, dos ricos. Na sociedade, havia afetado também a família. Percebam que diz Miqueias no verso de número 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Meus irmãos, a crise em Israel estava instaurada não apenas no poder judiciário, não apenas no legislativo, não apenas, meus irmãos, entre os magistrados, não apenas entre os governantes, não apenas entre os ricos, os poderosos, entre o povo, dentro das famílias. Queridos, quando a crise atinge a família, quando, como nós lemos no verso 6, o filho passa a desprezar o pai, quando a filha se levanta contra a mãe, quando os inimigos são os da sua própria casa, significa que a situação de fato está mesmo caótica, terrível. É uma crise profunda na sociedade. Nós olhamos para os nossos dias, irmãos, infelizmente,
não é uma realidade distante. No mês passado, mês de maio, mês da família, nós investimos em falar sobre a importância da família, sobre os preceitos de Deus para a família, para o lar, para o casamento, os propósitos de Deus para o lar. Nós, meus irmãos, insistimos em falar sobre qual é o remédio de Deus para a família que está em crise, que é Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, nos nossos dias nós temos sofrido também uma crise que atingiu as famílias, e por que não dizer, não podemos negar o fato de que muitas famílias também da igreja, muitas famílias cristãs, filho desprezando o pai não é algo incomum. Filhos rebeldes. Nós temos vivido uma crise, meus queridos irmãos, por falha nossa mesmo em não educar os filhos conforme a disciplina de uma estação do Senhor, de filhos que desde a infância, e quando chega na adolescência isso se potencializa, desprezam o pai. Filhos que ridicularizam pais. Filhos que não obedecem, não honram seus pais. Filhos que são vergonha para os pais. Filhas que se levantam contra a mãe. Não caminham juntas não caminham junto com a mãe. Não imitam a mãe naquilo que é decente, daquilo que é louvável, daquilo que é virtuoso. Mas se levantam contra a mãe em rebeldia. E fazem isso, talvez por influência de amigos, talvez por influência da sociedade, mas nada justifica, porque no fundo, meus irmãos, nós fazemos o que fazemos porque nós queremos o que queremos. Nós temos, queridos, assistido tristemente pais que hoje não têm controle, domínio sobre os filhos, filhos irreverentes, rebeldes, malcriados. Nós temos assistido, meus irmãos, tristemente, nora contra a sogra, inimigos que são os da sua própria casa. Uma crise, meus irmãos, terrível no nosso país, potencializada por leis que são favoráveis a coisas que Deus abomina, como o sexualismo, como o aborto, e por aí vai. Então, queridos, ao olharmos para este relato de Miqueias, do profeta Miqueias, e ao contemplarmos as notícias ou a realidade dos nossos dias, porque você não precisa ir para o noticiário para saber disso, ao olhar ao nosso redor e por vezes dentro da nossa própria casa ou na nossa própria vida, o que nós vemos, meus irmãos, são mais semelhanças do que diferenças com esse relato de Miqueias. E então ficamos a pensar o que fazer diante disso. Alguns estão desesperados diante da realidade da nossa nação, muito diferente dos dias de Miqueias, onde nós vemos que parece que pereceu o piedoso, que não existem homens retos, onde nós vemos juízes aceitando o suborno, onde nós vemos os grandes falando da maldade, usando de maldade, onde nós vemos autoridades e o próprio povo em maldade e pecaminosidade. Alguns simplesmente entraram em desespero. O que fazer? Alguns estão desesperados, estão em pânico. Outros, meus queridos irmãos, passaram apenas a reclamar. E esses últimos tempos no nosso país tem levado pessoas a se tornarem peritas na reclamação, na murmuração. E passam um dia reclamando, e passam um dia praguejando, e passam um dia criticando, e não faltam motivos para criticar. E criticamos então os juízes, e criticamos os políticos, e criticamos os advogados, e criticamos os empreiteiros, e criticamos os nossos vizinhos, e criticamos os patrões, e criticamos os irmãos. Pouco, talvez quase nunca, nós fazemos uma análise da nossa própria vida, do nosso próprio coração, enxergando a maldade, a pecaminosidade na nossa própria vida e os nossos atos maus. Alguns então estão se desesperando, outros estão se tornando peritos em criticar, em murmurar, em reclamar. Outros, meus irmãos, simplesmente não sabem o que fazer. E nós? Qual tem sido a nossa reação diante de tudo que temos visto, vivido, experimentado, acompanhado nos nossos tempos? É de desespero? É de incredulidade? É de medo? É de pânico? É de crítica? É de acusação? E eu quero já adiantar aos irmãos que nenhuma dessas atitudes ou reações vai resolver nada.
E eu ouso dizer que ainda vamos pecar contra Deus através desse tipo de reação. Desespero, pânico, ansiedade, crítica. Nós ainda vamos pecar contra Deus. Queridos irmãos, qual deve ser então a atitude do povo de Deus diante da situação que estamos vivendo, não muito diferente dos dias de Miqueias? Deve ser exatamente a reação do profeta de Deus, quando nós olhamos o versículo 7. Diz Miqueias no verso 7, depois de narrar toda aquela situação: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Aqui, meus irmãos, neste versículo, basicamente, e alguns versículos seguintes, está para nós qual deve ser a nossa atitude, ou quais devem ser as nossas atitudes diante de tanta imoralidade, de tanta corrupção, de tanta injustiça, de tanta maldade nos dias de hoje e também, meus irmãos, no nosso meio. A primeira coisa, queridos, que eu quero destacar é a expressão de Miqueias no verso 7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, esse porém vai mostrar que é diferente da atitude de muitos. Enquanto muitos estavam olhando apenas para a situação, enquanto muitos estavam olhando para si mesmos, buscando ajuda em si mesmos, enquanto muitos estavam olhando para tantos lados desesperados, Miqueias diz diferentemente: eu, porém, esse porém tem essa ideia, eu, porém, não vou agir assim, eu olharei para o Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, a destacar é que nós não temos que viver ou reagir como os demais. Nós não temos, queridos, que agir ou reagir como as demais pessoas, pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que não amam a Deus, que não têm esperança em Deus, não. E por que é que por vezes nos deixamos levar por aqueles que não amam a Deus e caímos no mesmo desespero, na mesma desesperança, nas mesmas críticas, na mesma arrogância, nas mesmas maldades? Não. A primeira coisa é dizer que esse porém faz diferença. Porque se nós pertencemos a Deus e confiamos em Deus, a nossa atitude, as nossas reações têm que ser diferentes. E o povo de Deus tinha que agir diferente nos seus dias, e é o que Miqueias está dizendo. Então ele diz: eu, porém, eu não vou ficar olhando para a situação, não. Essa, meus irmãos, é uma das atitudes mais naturais do ser humano. Diante da crise, nos sofrimentos, nos problemas, nós tendemos a fixar nossos olhos na situação e parece que ficamos como que enfeitiçados, ficamos como que presos à situação e só conseguimos enxergar a situação. Por que é que não se fala de muitos outros assuntos a não ser desses de corrupção, dos desvios, dos subornos, das injustiças? Porque tendemos, meus irmãos, a não somente ouvir essas notícias, contemplar essas notícias, mas ficarmos presos, paralisados, olhando para essas situações. E como eu disse, isso não vai resolver nada. Se reclamar, murmurar, simplesmente se indignar, resolvesse alguma coisa, tendemos até a ficar indignados. E eu quero dizer que a ira em si não é má. E situações como essas são situações que devem, de fato, nos levar à ira, à indignação. Mas não pode ser uma indignação que desemboque apenas em reclamação, em murmuração, em acusação, não. Infelizmente, não tem passado disso a atitude do povo de Deus. Uma indignação que, quando muito, faz a pessoa ir para as ruas protestar. Protestar e sempre contra o outro. Nunca enxergando a sua própria maldade, entendendo que o nosso protesto deveria começar contra os nossos próprios desejos malignos, conforme Paulo escreve lá em Gálatas 5, a luta do espírito contra a carne. Então, olhar para a situação, ficarmos olhando para a situação, inertes, indiferentes, ou às vezes até, quando muito irados, não resolve nada. Não podemos, queridos, ficar paralisados, olhando apenas para o problema, olhando para a situação. Não, Miqueias não ficou paralisado olhando para a situação, ele ficou sim indignado com a situação, mas ele não ficou olhando apenas para a situação. Então, queridos, o que Miqueias faz? Ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Miqueias também não ficou olhando para si mesmo, não no sentido
de olhar os seus pecados, ele não ficou olhando para si mesmo, buscando a solução em si mesmo. Uma outra coisa natural, muito natural para o ser humano, e nesses últimos tempos, as pessoas têm sido levadas a fazer mais isso, é olhar para si mesmo. Diante dos problemas, diante das dificuldades, das injustiças, as pessoas estão agora sendo incentivadas a olhar para si mesmo, incentivadas com falas do tipo: você precisa acreditar mais em você, você precisa crer mais em você, você é bom, você é diferente dos outros, então olhe para você porque você é capaz. Miqueias, meus irmãos, conquanto fosse um profeta de Deus, um servo do Senhor, ele não diz: eu, porém, olharei para mim mesmo porque eu sou bom. Não. E quando ele olha para si mesmo, ele vai dizer outra coisa, que nós vamos ver daqui a pouco. É natural e é normal, em tempos assim, as pessoas olharem para si mesmas, buscando solução para os problemas. Mas eu quero dizer que olhar para o problema, olhar para si mesmo, não vai resolver a situação. Miqueias poderia também ter dito: eu, porém, olharei para a Síria. Ah, a Síria, grande nação, a Síria, como eu já disse no início, estava com grande poderio, estava se tornando e já era um grande poderio naqueles dias. Haja vista olharmos, por exemplo, para Isaías 36 ou 2 Crônicas 32, ver como Senaqueribe, o rei da Síria, vinha conquistando muitas nações, muitos povos, muitas cidades, já havia se apoderado de Judá, e depois queria intentar contra Jerusalém, não fosse o livramento do Senhor, ele teria também tomado Jerusalém para si. Miqueias poderia ter olhado para as nações poderosas, como muitas vezes o povo de Deus fez, e dizer: aqui, neles está a nossa esperança. Quantas vezes, meus irmãos, nós tendemos a olhar para o outro, para a força do homem, buscando então solução contra os problemas, buscando solução contra as crises que nós temos vivido, mas não é isso que Miqueias faz. Ele não diz: eu, porém, olharei para o outro, para o homem, para a força do homem, eu olharei para as outras nações, para a Síria, não. O que ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Observe na sua Bíblia, provavelmente a palavra Senhor esteja toda em letra maiúscula, caixa alta, porque é o nome de Deus. Yahvé, ou Javé, ou alguns acham que seja Jeová a pronúncia. O que para nós não importa. O que importa, meus irmãos, é saber que aqui o nome de Deus, que o judeu não diz de jeito nenhum, porque ele interpreta o mandamento: não dirás o nome do teu Deus em vão, ele interpreta que ele não pode nem mesmo dizer o nome do Senhor. E é por isso que o judeu, quando aparece o nome do Senhor, as 4 letras do chamado tetragrama, né, sagrado, Yod-He, Vav-He, seriam YHWH. O judeu não lê, ele diz Adonai, é o Eterno, ou como a nossa tradução, o Senhor. Mas o nome de Deus, Yahvé, Javé, significa que é o Deus da aliança, é o Criador, que vem de Adá, que significa eu sou. Exatamente a resposta que Deus deu para Moisés, depois de dizer: Moisés, você vai fazer o meu povo sair do Egito, você vai libertar o meu povo, eu vou libertar o meu povo do Egito através de você. Moisés diz assim: mas e quando eu chegar lá e me perguntarem quem me enviou? A resposta de Deus para ele foi: o eu sou te enviou. E por que é, meus irmãos, que Deus pode dizer que eu sou? Porque Deus não foi criado. Hoje, Ana Luísa me fez uma pergunta no carro. Ela disse: papai, quem criou Deus? Eu disse para ela: ninguém criou Deus, filha, Deus sempre existiu. E ela começou: mas como? Eu não estou entendendo isso. Eu disse: eu também não entendo isso. E então nós começamos a ensiná-la que há coisas, queridos, que estão além da nossa compreensão. O fato de Deus não ter sido criado, Ele existe desde sempre. É algo, meus irmãos, que está além da nossa compreensão, porque tudo que nós olhamos, você olha esse púlpito, esses bancos, tudo que nós temos aqui, e nós mesmos um dia viemos à existência.
no sentido de que nós fomos criados. Deus não foi criado, Ele é o único que existe desde sempre, Ele é o que pode dizer eu sou. E não somente Ele existe desde sempre, Ele existirá para todo sempre. É por isso que Nabucodonosor, depois de humilhado por Deus, reconhecer quem Deus é, ele vai dizer lá no livro do profeta Daniel, o seu reino é sempre eterno. Significa não teve início, não terá fim. Meus irmãos, o que Miqueias está dizendo? Eu estou olhando para aquele que existe desde sempre. Eu estou olhando para aquele que é o Deus da aliança. Eu estou olhando para aquele que tem todo o poder, é o Senhor, Yahvé, Javé, Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Para quem, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem olhado? Para quem você tem olhado? Em quem você tem fixado os seus olhos nesses últimos dias? Na crise, nos noticiários, nos problemas, no outro, em você mesmo, buscando força em você mesmo. Nós, queridos, precisamos aprender que devemos olhar para o Senhor, somente para o Senhor. Quando nós olhamos para o outro, nós nos decepcionamos, porque o outro não tem poder para nos ajudar. Às vezes até o outro quer nos ajudar, mas ele não tem poder para isso. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos angustiamos, porque somos pó, porque somos falhos, porque somos limitados, porque somos débeis e temos um coração que é mau. Mas, queridos, quando nós olhamos para Deus, podemos de fato ter esperança, podemos ter descanso, podemos ter alegria, podemos ter paz, independente das circunstâncias. E é exatamente, queridos, que Miqueias faz. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. É o que o povo de Deus tem que fazer e nunca deveríamos deixar de fazer isso, olhar para o Senhor. Exatamente por isso, meus irmãos, que nós lemos o autor de Hebreus escrever que devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Devemos fitar nossos olhos, fixar nossos olhos em Jesus, sempre no Senhor. Porque, queridos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não somente pode todas as coisas, mas Ele também é bom. E Ele sabe o que faz, Ele está no controle de todas as coisas. Devemos olhar para o Senhor, queridos, porque diferente de nós, Ele tem todo o poder. Volte sua Bíblia algumas páginas, olha aí no capítulo 1. Veja a descrição que Miqueias faz logo no início. Depois da introdução, dizendo quem era Miqueias, de onde ele havia vindo e na época de quem ele havia profetizado, observe o verso 2. Ele diz, ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. É um chamado para todo mundo, ele diz, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor, desde o seu santo templo. Aqui, meus irmãos, ele se refere a Deus, ele se refere ao santo templo de Deus, porque Deus é santo. Devemos, queridos, olhar para o Senhor, porque nós não somos perfeitos, mas Ele é. O outro não é perfeito, mas Deus é. O templo do Senhor é santo, porque Ele é santo. Vejam o que mais Miqueias diz, verso 3. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Percebam, imaginem a figura de linguagem que Miqueias está dizendo, como um fogo abrasador que vai passando, e ele vai dizendo, enquanto a presença santa do Todo-Poderoso vai passando, os montes vão se derretendo como a cera diante do fogo. Ele está se referindo ao poder santo de Deus. Ah, meus queridos, talvez nós não tenhamos ainda noção de quem é o Deus que nós servimos. O Deus que é santo, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é inigualável, incomparável. É exatamente isso, queridos, que Isaías vai dizer no capítulo 40 do seu livro. Quando ele está dizendo, pare de olhar para as nações, parem de olhar para o poderio humano, porque as nações não são nada perante ele. As nações são como coisa que não é nada, são menos do que nada, são como um vácuo. Parem de olhar para a força do homem, porque diante de Deus o homem não é nada. Ele torna em nulidade os príncipes da terra. Deus exalta quem quer, humilha quem quer. Deus está no controle de todas as coisas, é por isso que lá em Isaías 40, o profeta diz, o próprio Deus através do profeta diz, a quem me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. Meus queridos irmãos,
esses dias tão difíceis. Corrupção, imoralidade, subornos, desmandos, violência, falsidade. Nós temos que olhar para o Senhor, que é santo. Nós temos que olhar para o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que olhar para o Senhor Yahvé, que é o Deus da aliança, que é o eterno, que é o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que escreveu a história. E nada acontece por acaso, porque Ele tem todo o poder, Ele está no controle de todas as coisas. O nosso país não está passando o que está passando por acaso. A nossa nação não está sendo assolada por acaso. Deus está no controle disso, e Ele tem um propósito para a vida do seu povo. Eu, porém, diz Miqueias, olharei para o Senhor. Mais uma vez eu pergunto, para quem você tem olhado? Vejam o que mais Miqueias diz no verso de número 7. Volte aí para o capítulo 7, verso 7. Depois de dizer, eu porém olharei para o Senhor, ele diz mais, esperarei no Deus da minha salvação. Queridos, a segunda coisa, depois de Miqueias dizer em quem ele iria, para quem ele iria olhar, em quem ele iria depositar a sua confiança, agora ele está dizendo em quem ele iria também depositar a sua esperança. Via de regra, nós vamos depositar a nossa esperança em quem nós confiamos. E se você confia no homem, na força do homem, você vai colocar a sua esperança também nisso. Se você confia em você mesmo, na sua força, na sua capacidade, você vai ter esperança em você mesmo. Mas Miqueias está dizendo, eu vou olhar para o Senhor e é nele que eu vou esperar. A minha esperança está no Senhor, no Deus da minha salvação. E é interessante a expressão que Miqueias diz, que ele usa. Esperarei no Deus da minha salvação. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Era o Deus da sua salvação. Era o Deus que estava não somente no controle de todas as coisas, mas de forma amorosa, misericordiosa. Era o Deus que guiava o povo da aliança em salvação, em bênção, em misericórdia, em perdão. É o Deus da salvação. A segunda pergunta, então, que fica para nós, meus irmãos, depois de considerarmos em quem nós estamos olhando, em quem nós estamos fixando os nossos olhos, é em quem ou onde está a nossa esperança. Há muitos que, diante dos últimos dias das crises, têm depositado, como eu disse, a esperança em coisas, em pessoas, em situações. Mas nós precisamos, meus irmãos, à semelhança do profeta de Deus, depositar a nossa esperança de forma irrestrita, direta, no Senhor. Meus irmãos, depositar a esperança no Senhor significa esperar nele, significa confiar nele de todo o coração, saber que vem dele o nosso sustento, a nossa salvação, saber que ele está no controle de todas as coisas, ainda que tudo esteja acontecendo de forma contrária como nós gostaríamos. É, queridos, crer como o salmista escreve no Salmo 46, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E então não temeremos, ainda, meus irmãos, que aconteça, na linguagem do salmista, um maremoto, um terremoto, os montes se precipitando no mar, a terra tremendo, o fogo. Ainda assim não há por que temer quando a nossa esperança está naquele que é o Deus presente, que está no controle de todas as coisas e sabe o que faz e nunca perdeu o controle da situação. Miqueias, meus irmãos, diz, eu porém olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Esperarei significa em quem ele estava depositando não somente a sua confiança, mas a sua esperança, a sua fé. Em quem você tem esperado? Num governo diferente? Em quem você tem esperado? Em você mesmo? E quem você tem esperado por uma mudança? Pelas novas eleições? Nós precisamos, meus irmãos, aprender que o povo de Deus deve depositar a sua esperança no Senhor. Não somente confiamos nele, mas esperamos nele. Esperar no Senhor, meus irmãos, vai indicar paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso. O mesmo Deus que fez o seu povo passar pelo cativeiro, o mesmo Deus, meus irmãos, que permitiu a José passar tudo o que passou, o mesmo Deus que permitiu Jó passar tudo o que passou. Enquanto nós cantávamos esse cântico, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu confesso aos irmãos que eu não tive coragem de cantar, não, porque eu não creio que eu vivo o que Jó disse ali.
dizer que nós conhecíamos Deus de ouvir, mas agora nossos olhos veem o Senhor, é algo muito sério. Eu não sei, eu não estou julgando os irmãos, cada um sabe da sua vida, mas eu não sei se eu tenho tamanha intimidade com Deus, como Jó teve depois de passar tudo o que passou. Eu espero não ter que passar o que Jó passou para ter essa intimidade. Espero que nenhum de nós tenha que passar o que Jó passou. Mas, meus irmãos, esperar no Senhor é saber que Deus tem o tempo dele. O mesmo Deus que permitiu Jó passar tudo o que passou, para que Jó no final pudesse dizer o que nós cantamos. Eu falei de coisas que eu não entendia. Os teus planos não podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aquele que antes era chamado por Deus de íntegro, reto, que se desviava do mal, pôde dizer, eu só conheci o Senhor de ouvir, de longe, mas agora eu tenho profunda comunhão. O tempo de Deus não é, queridos, o nosso. Por que é que Ele está permitindo a nossa nação passar por isso? Eu poderia arriscar aqui algumas respostas, que têm a ver com pecado, com idolatria, apatia da igreja, mas eu quero dizer que Deus sabe o que está fazendo. Esperar no Senhor significa ter fé nele a ponto de ter paciência, porque Deus sabe o que faz e Ele age no momento dele. Aliás, Ele está sempre agindo. E mais, queridos, terminando o verso de número 7, ele diz, o meu Deus me ouvirá. O que nós devemos fazer, queridos, a semelhança do profeta Miqueias, que vivia dias de corrupção, de imoralidade, de falsidade, de pecado, de violência, é esperar no Senhor, é olhar para o Senhor, esperar no Senhor, no Deus da nossa salvação, na certeza de que o nosso Deus nos ouvirá. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que ouve. A ideia de ouvirá não é simplesmente Deus escutar, é a ideia de Deus contemplar o que estamos passando e tratar e cuidar de nós. É a ideia, meus irmãos, da certeza do cuidado divino nas nossas vidas. É a certeza, meus irmãos, de que Deus não está indiferente, não estará indiferente, mas que Deus está atuando e cuidando do seu povo. A certeza de Miqueias, ao dizer, o meu Deus me ouvirá, é, o meu Deus cuidará. Como nós cantamos um hino tão famoso, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Era essa a certeza de Miqueias, ao dizer, o meu Deus me ouvirá. Ele há de cuidar. Por que, meus irmãos, Ele é o Deus soberano? Por que, meus irmãos, nós temos que olhar para o Senhor, nós temos que esperar no Senhor, na certeza de que Deus nos ouvirá? Porque, queridos, ainda que sejamos pecadores, e aliás, algo que nós devemos fazer, ao invés de ficar apenas olhando para o pecado do outro, é reconhecer o nosso próprio pecado. É também, como Miqueias fez, olha o verso 9, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito, Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ele diz, sofrerei a ira do Senhor porque pequei contra Ele. Parece-me, queridos, que a nossa tendência, como eu disse, é sempre olhar para o erro dos outros. É tão fácil ver os erros dos políticos, dos juízes, dos empreiteiros, dos doleiros, do vizinho, do irmão. É hora, meus queridos irmãos, depois de aprendermos que devemos olhar para o Senhor, devemos esperar no Deus da nossa salvação, na certeza que Ele vai cuidar, é hora, queridos, de tratarmos a nossa própria vida. Jesus chega a dizer no Sermão do Monte, por que vês tu o cisco que está no olho do seu irmão? Tira primeiro a trave que está no seu olho, a viga que está no seu olho. É tão fácil ver o argueiro, o cisco no olho do outro. É tão fácil, meus irmãos, e é tão claro vermos a corrupção na vida dos outros. Mas Miqueias não somente consegue apontar os erros dos outros, ele fala do seu próprio pecado. Você tem considerado sobre o seu próprio pecado? Eu entendo, queridos, que como povo de Deus precisamos clamar em favor da nossa nação, mas é hora, queridos, de Deus tratar com o seu próprio povo. Há pecado no meio da igreja,
Há pecado nas nossas vidas. Nós precisamos, queridos, se nós queremos ver tempos melhores, se nós queremos uma nação livre da corrupção, da injustiça, nós precisamos começar a tratar da nossa corrupção do nosso próprio coração. Você tem considerado sobre a corrupção do seu coração? Você tem considerado com relação aos seus próprios pecados? Tem clamado ao Senhor e tem buscado viver uma vida que o agrade? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você tem sido um agente do Senhor? Você tem sido imagem de Deus, imagem visível do Deus invisível? Ou seja, você tem sido parecido com Jesus? Nós podemos, queridos, ter esperança, porque no verso de número 18, Oséias diz assim: quem é Deus? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há como não nos lembrarmos do significado do nome do profeta. Quem é como Yahvé, como Senhor? Aqui Miqueias está repetindo o seu próprio nome. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que faz o quê? Perdoa a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Vamos, queridos, olhar para o Senhor. Vamos esperar nele, na certeza que ele há de cuidar de nós. Vamos tratar da corrupção do nosso próprio coração, porque nós servimos um Deus que é incomparável. Quem, meus queridos irmãos, é como o Senhor, que perdoa a iniquidade, que se esquece das nossas transgressões? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Meus irmãos, Miqueias também profetiza acerca da remissão, da restauração do povo da aliança. E eu não entendo que essa profecia seja direcionada apenas para Israel como nação. Mas eu creio que Miqueias está apontando, Deus através do profeta está apontando para o fato de que um dia Ele vai restaurar o seu povo. E eu creio, meus irmãos, que não vai ser nessa terra, não. Eu creio que, de fato, quando Deus restaurar novos céus, nova terra, fizer novos céus e nova terra, nós, povo do Senhor, habitaremos com o Senhor para todo sempre. Não haverá juízes desonestos, príncipes desonestos, poderosos desonestos. O que haverá será o Deus Todo-Poderoso, Santo, habitando conosco, e nós com o corpo glorificado, impedidos para todo sempre de pecar. É esta restauração que eu creio. Enquanto isso, vamos viver aqui, meus irmãos, com esperança no Senhor, olhando para o Senhor, tendo prazer e segurança nele, tratando da corrupção do nosso próprio coração, buscando ser mais parecido com Jesus, buscando ser instrumentos nas mãos do nosso Redentor, nessa nossa nação. Ainda que a restauração nós não vejamos aqui, mas nós cremos que nós participaremos dessa restauração, no novo céus e na nova terra, para a glória dele e para o nosso próprio bem.